Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Eu sou gaúcho, sou de Passo Fundo, trato todo mundo com maior respeito. Mas se alguém me pesar no calo, meu revólver falha, o cochicho está feito. Mas se alguém me pesar no calo, meu revólver falha, o cochicho está feito. Grande Teixeirinha, um dos grandes sucessos do Teixeirinha, né? Um dos grandes astros da música brasileira de todos os tempos, grande gaúcho, né? Ele começou com a música regional gaúcha, depois se tornou sucesso no Brasil inteiro, invadiu toda a América do Sul, foi ídolo em Portugal, onde vendeu milhares e milhares de discos, fez shows praticamente por toda a Europa, vários, até no Canadá, vários shows nos Estados Unidos. Então, eu quero contar para vocês como eu conheci o Teixeirinha, como eu pude conversar tantas vezes, saber da vida dele, né, ter curiosidade. Então, como já falei, fui garçom, e trabalhei muitos anos em boas casas, desse caso na Avenida São João, no restaurante Leão do Olido, né, na Avenida São João 465, no subsolo da Galeria Olido, no centro de São Paulo. O Teixeirinha, ele tinha uma produtora, né, no centro de São Paulo, e ele vinha muito para São Paulo, né? Ele ficava hospedado nos hotéis ali na Avenida Ipiranga, São João, na época era o auge, né? Então a Avenida Ipiranga e São João tinha os melhores restaurantes, os melhores hotéis, as melhores lojas de grife, e ele ficava hospedado por ali. E quando ele volta de 3 da tarde por aí, ele deixava o restaurante, ficava um pouco mais vazio, não sei. Aí ele chegava, aí sentava ali, aí gostava muito de rabada, né? Era o prato preferido dele, tinha que ser rabada. Fala pro Hilário caprichar na rabada. O Hilário Campos foi um dos grandes chefes de cozinha da história, né, de São Paulo naquela época. O Hilário Campos, dos mais de 60 anos de existência do restaurante Leão do Olido, ele trabalhou 45, né? Não precisa ser imaginado. Então capricha aí, cria rabada com feijão, rabada com polenta e arroz, e um bom vinho, igual, mas tomava um vinho que era uma beleza. E o amor que ele tinha pelo Rio Grande do Sul, impressionante. Eu nunca esqueço. Outro dia, eu falei, Teixeirinha, quer dar uma olhada na carta de vinhos estrangeiros que nós temos? Ele falou, não, eu quero vinho da minha terra. Ele só tomava vinho, eu sei bem, eu lembro até hoje os vinhos que ele mais gostava, né? Que ele mais gostava. Era um de Bento Gonçalves e outro de Garibaldi. Eram os vinhos, tem que ser do Rio Grande do Sul. Gostava muito de vinho tinto, colocava uma pimentinha ali na rabada, né? E o Teixeirinha, ele foi apaixonado, como todos sabem, né, pela Mary Terezinha, a linda morena, né? Mary Terezinha, muito linda. Inclusive, o Teixeirinha também foi um dos maiores. Conta rapidinho aqui, não dá para resumir, nem dá para resumir a história do Teixeirinha, é muito grande. O Teixeirinha gravou 48 discos desse aqui, ó. 48 discos, simplesmente. Vendeu naquela época, sem internet, divulgação, que você tinha que ter um bom divulgador, você tinha que ir nas rádios e pouquíssimas emissoras de TV. Na época se resumia 3, 4 emissoras só. Ele conseguiu vender naquela época mais de 120 milhões de discos. Me parece que só em Portugal ele vendeu mais de 4, 5 milhões de discos. Então é impressionante. A América do Sul toda ele era sucesso, e onde ele chegava ele lotava as casas de espetáculos, né? E o Teixeirinha, além disso, ele foi um dos maiores compositores da história do Brasil. O Teixeirinha compôs mais de 1000 músicas. Imagina, só ele mesmo gravou mais de 800 músicas. Então imagina, ele foi ator também, ele produziu acho que 12 filmes durante a carreira dele, né? 12 filmes. E ele, na época, ele contracenou, né, com Walter Dávila, que foi um dos maiores atores, né, da época, ator, comediante. Então foi um grande sucesso que eu tive a honra, né, de tantas vezes de conversar com ele. Vou contar uma historinha aqui. Outro dia, por volta das 3 horas, o Teixeirinha chega lá e, como sempre, pede um bom vinho,
um vinho tinto, uma rabada e tal. E aí, claro que a gente deixava sempre foi assim, né? Para não ser inconveniente, deixava o artista terminar de almoçar e se aproximava. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Sempre para saber da vida dele, né? E o Teixeirinha usava muito ouro. Impressionante. Eu acho que não tanto quanto o Zé Rico, porque o Zé era um pouco extravagante, né? O milionário Zé Rico. Mas ele usava muito ouro, ele usava relógios caros, né? Aqueles correntes caras, pulseiras caras. E outro dia eu falei, nossa, lindo esse relógio, hein, Teixeirinha? Ele falou, só tem 3 no Brasil, olha que incrível. Falou pra mim. Naquela época falou, só tem esse, um do Aguinaldo Timóteo e o outro do João Figueiredo. João Figueiredo, ex-presidente da República, né? E aí eu comecei a olhar aquela quantidade de joias. Aí eu falei, Teixeirinha, como é que você anda aqui no centro de São Paulo? Não é se arriscar demais? Com tanto ouro, com um relógio caro desse, raro, como você falou. Aí ele falou, não, aqui no centro todo mundo me conhece e eu conheço muita gente. Aí eu estava em pé assim, aí só vi o Teixeirinha levantou assim, foi para trás. Rapaz, ela mostrou uma arma, é que eu não entendo de arma, mas uma arma prateada. Ele está assustado? Eu falei, não, cara, que é isso, tá? Calma, peraí, vamos continuar conversando. Mas naquela época ele até se podia. Eu acho que hoje o Teixeirinha não faria mais isso naquela região ali, de São João e Ipiranga. Mas assim, o Teixeirinha era um cara legal, entendeu? Infelizmente, como todos sabem, né, a exemplo do começo da carreira dele, que foi muito difícil, ficou órfão logo aos 7, e de pai e mãe aos 7 e aos 9, respectivamente, e acabou depois uma paixão avassaladora que ele teve com a Mary Terezinha, que não vamos entrar em detalhes, né? Logo depois do término, ele acabou, depois de 22 anos de relacionamento, ele ainda novo, me parece com 58 anos, veio a falecer, não resistiu, ele era apaixonadíssimo, né? Mas deixou uma história muito grande aí, eu acho que é um orgulho, né? Não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil, toda a América Latina, esse grande astro Teixeirinha que eu tive o prazer de atender tantas vezes, um fenômeno da música brasileira. Teixeirinha, onde você estiver agora, Deus te abençoe e que você descanse em paz. Foi um prazer enorme, tantas vezes te servir, e algumas vezes a gente atendeu também a Mary Terezinha, mas quando isso foi acontecer, já foi lá no comecinho dos anos 80, 82, 83 por aí, a coisa já não estava muito boa e ele já não estava indo muito com ela lá. Mas foi muito legal. Eu não vou contar muita coisa porque o vídeo vai ficar longo, mas eu sei muita coisa da vida dele que eu era curioso e eu perguntava e ele me respondia. Então, descanse em paz, meu amigo. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!